Ele nunca leu a última mensagem dela. Era o ultrassom das filhas deles. 4 anos depois, ele as viu no aeroporto. Alexandre Menezes havia construído sua reputação sobre controle, precisão e a recusa em permitir que qualquer pessoa ou coisa o desviasse de suas ambições. Cada dia de sua vida era uma performance cuidadosamente orquestrada, um balanço de sucessos e aquisições que não deixava espaço para fraquezas. Seu celular, sempre vibrando com mensagens e notificações, era uma extensão desse mundo. Cada palavra filtrada, cada conversa calculada por seu valor potencial. Então, quando uma mensagem de Isabela apareceu em sua tela naquela noite, sua reação foi quase automática. Ele olhou o nome dela, sentiu a pontada da discussão que tiveram por último e, sem abrir, colocou o telefone virado para baixo na mesa ao lado de uma pilha de contratos à espera de sua assinatura. Em sua mente, o que quer que ela tivesse a dizer podia esperar, ou talvez nem importasse. Ele se convenceu de que ela era parte de um capítulo que já estava se encerrando, uma distração do império que ele ainda estava construindo. O que ele não percebeu foi que esta não era apenas mais uma mensagem em uma longa cadeia de conversas inacabadas. Esta continha uma imagem que poderia ter estilhaçado as muralhas que ele havia erguido em torno de si, uma revelação de um futuro que ele nunca havia se permitido imaginar. Lá dentro estava o ultrassom, linhas em preto e branco formando formas frágeis e miraculosas à prova das filhas que ele já tinha e se recusava a conhecer. Isabela havia digitado apenas algumas palavras junto com a imagem, palavras destinadas a preencher o silêncio entre eles, palavras que imploravam para que ele visse além de seu orgulho. Mas ele nunca pressionou a tela, nunca se permitiu ver. Para ele, a mensagem era simplesmente mais um lembrete de um problema que ele não queria enfrentar, e ao ignorá-la, ele acreditava estar se protegendo. Em vez disso, naquela única escolha descuidada, ele se condenou a anos de um vazio que só reconheceria quando fosse tarde demais. Enquanto Alexandre se enterrava no trabalho, movendo-se no ritmo interminável de reuniões, contratos e sessões de estratégia noturnas, Isabela sentava-se sozinha, olhando para a notificação de envio, esperando pelo pequeno indicador de que ele havia lido. Minutos se transformaram em horas, horas em dias, e nada chegava. Cada manhã ela acordava esperando uma resposta, algum sinal de que ele havia aberto seu coração o suficiente para entender. Mas o silêncio que retornava era mais ensurdecedor do que qualquer palavra poderia ter sido. Ela colocou a mão sobre a barriga, sussurrando para as vidas que cresciam dentro dela, prometendo que elas jamais se sentiriam abandonadas, que jamais cresceriam acreditando que não eram desejadas. A ausência de resposta dele disse a ela tudo o que precisava saber. Alexandre, por sua vez, pensou pouco sobre isso. Ele dizia a si mesmo que havia feito a coisa certa ao ignorá-la, que não podia se deixar ser arrastado por envolvimentos emocionais que o enfraqueceriam. Ele acreditava que uma mensagem não lida era insignificante, apenas mais uma tentativa descartada de alguém que não pertencia mais ao seu mundo. Ele não notava com que frequência seus pensamentos voltavam para ela tarde da noite, ou quão vazio o silêncio de sua cobertura em São Paulo parecia quando o dia de trabalho terminava. Ele servia mais uma bebida, folheava relatórios e se convencia de que era assim que a força se parecia. Avançar sem hesitação, sem arrependimento. Ele não tinha ideia de que o arrependimento já estava ali, esperando para florescer, escondido nas palavras e na imagem que ele havia se recusado a ver. E assim o tempo avançou.
Contratos foram assinados, arranha-céus foram construídos e manchetes elogiavam a eficiência implacável de Alexandre Menezes. Contudo, sob tudo isso jazia o peso daquela mensagem não aberta, um peso que ele nem sequer sentiria até o dia, anos depois, em que visse com seus próprios olhos as 3 meninas que o olhavam com os mesmos olhos azuis que ele via todas as manhãs no espelho. Só então ele entenderia que no momento em que deu as costas à mensagem de Isabela, ele não apenas a ignorou. Ele ignorou suas filhas e, ao fazer isso, deu início a uma história muito mais pesada do que qualquer negócio que ele jamais fecharia. Isabela estava sentada na beira de sua cama estreita, o brilho do telefone ainda queimando em seus olhos, embora a tela tivesse escurecido há muito tempo. Ela havia enviado a mensagem com as mãos trêmulas, anexando o ultrassom e escrevendo palavras que lhe custaram toda a coragem que lhe restava. Em seu coração, ela acreditava que, uma vez que ele visse, uma vez que Alexandre percebesse que havia mais em jogo do que seu império ou sua reputação, algo dentro dele se quebraria, e o homem que ela um dia amou ressurgiria. Mas à medida que as horas passavam e nenhuma resposta vinha, o buraco em seu estômago se aprofundou. Ela atualizou o telefone repetidamente, olhando para o pequeno ícone que nunca acendia, aquele que lhe diria que a mensagem tinha sido lida. Ele permaneceu teimosamente cinza, e a cada minuto silencioso que passava, ela entendia mais claramente do que nunca que estava por conta própria. Os dias seguintes foram um borrão de emoções. A princípio, ela disse a si mesma que deveria haver uma explicação. Talvez ele estivesse ocupado com reuniões, viajando, ou seu telefone tivesse sido extraviado. Ela se agarrou a essas desculpas, mas a realidade as destruía implacavelmente. Alexandre nunca deixava nada passar despercebido nos negócios. Ele notava cada detalhe, cada oportunidade, cada ameaça. Se ele quisesse ler a mensagem dela, ele teria lido. Se ele quisesse responder, ele teria respondido. Essa verdade, simples e brutal, era impossível de negar. O homem em quem ela havia confiado seu coração, o homem cujos olhos azuis um dia lhe prometeram segurança e pertencimento, havia escolhido o silêncio. Isabela chorou até o corpo doer, mas quando as lágrimas se foram, a determinação tomou seu lugar. Ela não imploraria novamente, não enviaria outra mensagem para o vazio. Em vez disso, ela voltou sua energia para a sobrevivência, para se preparar para as vidas que estavam chegando, quer Alexandre escolhesse reconhecê-las ou não. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente. Trigêmeas, 3 pequenos batimentos cardíacos piscando na tela como luzes frágeis, e embora o pensamento a aterrorizasse, também a encheu de uma determinação que ela nunca havia conhecido. Ela não havia planejado isto, não havia pedido para ser deixada sozinha, mas ela superaria o desafio porque não tinha outra escolha. Os meses de gravidez foram os mais difíceis de sua vida. Seu corpo se esforçava sob o peso de carregar 3 crianças, cada passo pesado com exaustão, cada dia uma batalha contra o medo. Havia noites em que ela acordava tremendo, certa de que não conseguiria fazer aquilo sozinha, certa de que desabaria sob a pressão. Mas então ela pressionava a mão contra a barriga e sentia o leve movimento, e a lembrança do que estava lutando lhe dava forças. Ela trabalhou o máximo que seu corpo permitia, reduzindo as horas quando o esforço se tornava demais, contando com a gentileza dos vizinhos na pequena cidade litorânea para onde havia fugido. A cada mês que passava, o silêncio de Alexandre parecia menos uma ferida e mais um tecido cicatricial, endurecendo seu coração,
ensinando-a a se manter de pé sem depender de mais ninguém. Quando o dia chegou, foi um caos. O quarto do hospital estava cheio de médicos e enfermeiros, vozes se sobrepondo, máquinas apitando urgentemente enquanto traziam 3 vidas frágeis ao mundo. Isabela estava exausta, o corpo tremendo com o esforço, mas quando os choros de suas filhas preencheram o ar, ela sentiu o peito se abrir com um amor tão feroz que apagou todas as dúvidas. Sofia, Lívia e Manuela, 3 meninas idênticas com cabelo escuro úmido na testa e olhos azuis penetrantes que pareciam brilhar mesmo sob a luz forte do hospital. Ao segurá-las contra si, uma por uma, lágrimas escorreram pelo seu rosto, não de tristeza, mas de admiração. Ela sussurrou para cada uma que elas eram desejadas, que eram amadas, que jamais seriam feitas para se sentir um fardo. Aqueles primeiros anos se misturaram em uma névoa de noites sem dormir, mamadas intermináveis e o constante malabarismo de 3 pequenas vidas que precisavam dela completamente. Isabela trabalhou quando pôde, dormiu quando pôde e aprendeu a viver de pura força de vontade. Cada sorriso de suas filhas fazia a luta valer a pena, cada risada um lembrete de que sua vida ainda tinha luz. Houve momentos de desespero, momentos em que as contas se acumulavam ou a doença atacava, quando a solidão a atormentava, mas ela nunca se arrependeu de sua escolha. O silêncio de Alexandre a havia forçado a descobrir uma resiliência que ela nunca soube que possuía, e embora a dor de sua rejeição persistisse, ela não a definia mais. Quando as meninas completaram 4 anos, Isabela havia criado para elas um mundo cheio de risadas e estabilidade, mesmo que lhe faltasse luxo. Elas conheciam histórias de ninar e abraços calorosos, não a dor da ausência. E embora Isabela às vezes se perguntasse como um dia responderia às inevitáveis perguntas delas sobre o pai, ela empurrava essas preocupações para o futuro. Ela havia sobrevivido ao silêncio dele e havia construído uma família sem ele. O que ela não sabia era que o homem que uma vez ignorou sua mensagem logo teria sua própria vida estilhaçada pela visão do que havia perdido e que seus caminhos, por mais distantes que parecessem, estavam destinados a colidir novamente. A vida de Alexandre Menezes naqueles 4 anos foi uma escalada interminável na escada do poder, e, no entanto, quanto mais alto ele subia, mais solitário se tornava. O mundo olhava para ele e via um homem que tinha tudo, riqueza que se estendia por continentes, influência que fazia governos atenderem suas ligações e uma reputação tão formidável que os rivais raramente ousavam enfrentá-lo. Sua imagem estampava revistas, seu nome era sussurrado com admiração e inveja em jantares de gala, e seus olhos azuis afiados se tornaram um símbolo de sucesso implacável. Mas quando as luzes diminuíam e os aplausos cessavam, ele voltava todas as noites para um apartamento que ecoava vazio, suas paredes de vidro refletindo não o triunfo, mas o isolamento. Ele havia silenciado a única pessoa que o amara incondicionalmente. E embora dissesse a si mesmo que havia feito a escolha certa, o silêncio de sua cobertura contava outra história. A princípio, Alexandre conseguiu enterrar qualquer pensamento persistente sobre Isabela sob camadas de trabalho. Ele se convenceu de que ela havia seguido em frente, que qualquer mensagem que ela tentara enviar era apenas outro apelo que ele estava certo em ignorar. Ele assinou contratos maiores, expandiu sua empresa para novos mercados e sentou-se à mesa com reis e presidentes. No entanto, às vezes, quando a exaustão pesava em seus ombros, ele se pegava folheando fotos antigas dela,
Ele se lembrava de como o riso dela costumava suavizar os dias mais difíceis, de como os olhos azuis dela um dia o olharam como se ele fosse mais do que seu império. Essas lembranças vinham a ele como fantasmas, indesejadas, mas persistentes, e por mais que ele as afastasse, elas retornavam. A ironia não lhe escapava. Ele havia dito a si mesmo que se afastar de Isabela significava liberdade, que rejeitar qualquer futuro que ela carregava significava preservar sua força. Em vez disso, o que ele sentia mais frequentemente era o estranho peso de algo que faltava. Ele havia construído torres, mas elas não lhe davam calor. Ele se cercou de admiradores, mas nenhum deles sabia tocar o vazio em seu peito. Nas raras noites em que se permitia divagar, questionava se a mensagem dela havia sido algo mais do que uma exigência, se ele havia se afastado de algo que um dia poderia se arrepender. Mas o orgulho era uma fortaleza que ele havia construído muito alto, e ele não se permitiria escalá-la para baixo. Não foi senão no 4º ano que as rachaduras começaram a aparecer nessa fortaleza. Alexandre estava em um aeroporto, voltando de mais um negócio fechado no exterior, seus pensamentos focados no discurso que faria para o conselho naquela noite. O terminal estava lotado, cheio de viajantes arrastando malas e crianças rindo, e ele se movia por eles com o passo desprendido de um homem que se julgava a parte da vida comum. E então, como se o destino tivesse encenado com cruel precisão, ele a viu. Isabela. Seu cabelo loiro brilhava sob as luzes fluorescentes, e ela se portava com a força silenciosa de alguém que havia resistido a tempestades. Sua respiração falhou, mas antes que ele pudesse processar a visão dela, seus olhos baixaram para as 3 pequenas figuras que caminhavam ao lado dela. 3 meninas pequenas, não mais do que 4 anos, de mãos dadas enquanto seguiam a mãe. O cabelo delas era escuro, os rostos quase idênticos, e quando uma delas olhou para cima, Alexandre congelou. Ele conhecia aqueles olhos. Eram os seus. 3 pares de olhos azuis penetrantes o encararam com curiosidade inocente, e naquele momento, as paredes de sua vida cuidadosamente construída desmoronaram. A mensagem não lida invadiu sua memória como um golpe, e a verdade que ele negava há anos estava diante dele, inegável e viva. Elas não eram coincidências nem estranhas, eram suas filhas. Pela primeira vez em sua vida adulta, Alexandre sentiu os joelhos fraquejarem. O homem que conseguia negociar negócios de bilhões de dólares com calma inabalável, de repente se viu incapaz de respirar. Ele havia perdido tudo, as primeiras palavras delas, os primeiros passos, os primeiros anos de vida, e nenhuma quantidade de poder ou riqueza poderia rebobinar o tempo. Seu peito apertou quando a culpa, aguda e sufocante, o invadiu. Ele se lembrou de cada desculpa que havia dado, cada razão que havia usado para justificar seu silêncio e percebeu quão insignificantes eram agora. Ele não apenas ignorou Isabela, ele abandonou seus próprios filhos. O olhar de Isabela encontrou o dele, e a expressão em seus olhos foi suficiente para cortá-lo até o osso. Não havia ternura ali, nem calor, apenas uma fúria quieta e contida, nascida de 4 anos de sobrevivência sem ele. Ela segurou as mãos das filhas com mais força, sua postura protetora, como se estivesse as protegendo do próprio homem que lhes dera a vida. Alexandre queria falar, explicar, implorar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Tudo o que ele podia fazer era ficar parado no meio do movimentado aeroporto, observando a família que ele havia jogado fora passar por ele como se ele não fosse
nada mais do que um estranho. Naquela noite, muito tempo depois de retornar ao seu apartamento estéril, Alexandre sentou-se sozinho no escuro, seu reflexo na janela fraturado pelas luzes da cidade. Os rostos das meninas o assombravam, o cabelo, os olhos, a maneira como elas se agarravam à mãe. Pela primeira vez em anos, ele admitiu a verdade que havia enterrado. Seu império não significava nada sem elas. E embora ainda não soubesse como, ele jurou a si mesmo que não se afastaria novamente. As filhas que ele se recusou a ver o haviam encontrado, e agora ele faria o que fosse preciso para ganhar nem que fosse uma lasca da confiança delas. Alexandre não conseguia apagar a imagem do aeroporto de sua mente. Cada detalhe se repetia com clareza brutal. A maneira como a mão de Isabela se apertara em torno das três pequenas, a muralha protetora que ela havia construído com o corpo assim que o viu, e os olhos azuis penetrantes das meninas que pararam seu coração com um único olhar. Ele se sentou em reuniões de diretoria, assinou contratos e apertou a mão de funcionários, mas nada o alcançava. Palavras se misturavam em um som sem sentido, números se tornavam formas indistinguíveis na página e cada cômodo parecia mais frio do que antes. Pela primeira vez em anos, Alexandre se sentiu impotente e isso o aterrorizou mais do que qualquer aquisição hostil ou escândalo iminente jamais poderia. À noite, quando o silêncio preenchia sua cobertura, ele servia bebida após bebida, mas não encontrava conforto na queima do uísque caro. Em vez disso, ele olhava para o horizonte cintilante, lembrando-se da maneira como uma das meninas havia inclinado a cabeça, estudando-o com curiosidade inocente. Aquele olhar o desfez mais do que a fúria de Isabela jamais poderia. Não era julgamento, nem ódio, era simples, maravilha infantil, e, no entanto, carregava consigo um peso que o esmagava. Ele havia se convencido de que cortar os laços com Isabela era sobre proteger sua liberdade, sobre garantir que ele nunca seria enfraquecido por obrigações emocionais. Mas agora, parado no precipício dessa revelação, ele percebeu que a liberdade não havia sido nada mais do que uma gaiola. Ele havia se trancado dentro de seu império, e do outro lado das grades haviam crescido 3 vidas que pertenciam a ele. Os dias após o encontro no aeroporto se tornaram um tormento. Alexandre encontrava desculpas para passar por aquele mesmo terminal, esperando vê-las novamente, embora soubesse que era improvável. Ele instruiu investigadores particulares a descobrir onde Isabela morava, o que sua vida havia se tornado, e em poucos dias ele tinha as respostas dispostas em uma pasta sobre sua mesa. Ele olhou as fotografias por mais tempo do que deveria, sua garganta apertando enquanto estudava a vida que ela havia construído sem ele. Havia uma casa simples com tinta descascada em um bairro mais modesto, um carro modesto estacionado na frente e 3 meninas brincando no quintal, o riso delas capturado em quadros congelados. Isabela estava entre elas, o cabelo preso em um coque simples, o rosto marcado pela fadiga, mas também radiante de uma forma que nenhuma fotografia dele jamais havia sido. Ocorreu-lhe com força cruel que ela havia feito isso sozinha, sem o dinheiro dele, sem o apoio dele, sem sequer o reconhecimento dele. E ela havia tido sucesso onde ele havia falhado. Ela havia construído uma família. A culpa o atormentava incessantemente. Ele se lembrou das últimas palavras que lhe havia dirigido, da indiferença com que havia dispensado seus medos, do orgulho que o levara a ignorar a mensagem dela. Ele se achava invencível naquela época, intocável, como se dinheiro e poder o colocassem acima das responsabilidades dos homens comuns. Agora,
ele entendia que não havia se elevado acima de nada. Ele havia simplesmente caído mais em um vazio que o deixava vazio e amargo. Ele pensou que a ambição o protegeria, mas na realidade ela o havia despojado da única coisa que importava. E o que tornava tudo pior era que o dano não podia ser desfeito. Aquelas meninas viveram 4 anos sem ele. Elas disseram suas primeiras palavras, deram seus primeiros passos, celebraram aniversários e feriados apenas com a mãe ao lado. Ele havia perdido tudo, e nada que ele fizesse poderia devolver isso. Uma noite, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo, Alexandre dirigiu até o bairro onde Isabela morava. Ele estacionou rua abaixo, seu carro caro brilhando de forma estranha entre os veículos modestos alinhados ao longo do meio-fio. Das sombras, ele as observou. As meninas corriam pelo quintal, perseguindo umas às outras, suas vozes agudas e musicais, enquanto Isabela estava na varanda com os braços cruzados, chamando avisos e risadas em igual medida. Alexandre agarrou o volante até seus nós dos dedos ficarem brancos, cada músculo de seu corpo o impelindo a sair, a cruzar a distância e lhes dizer quem ele era. Mas o medo o conteve. Ele havia enfrentado salas de reuniões de investidores hostis, sem piscar, encarado os concorrentes mais implacáveis de sua indústria. Mas isso, abordar a mulher que ele havia traído e as filhas que ele havia abandonado, isso o fazia tremer. Quando Isabela finalmente levou as meninas para dentro, Alexandre permaneceu no carro, o peito vazio e doendo. Ele percebeu que simplesmente observar a distância não seria suficiente, que a dor em seu peito não desapareceria até que ele tivesse falado a verdade em voz alta. Ele não se importava mais com o orgulho, com a imagem, com o que qualquer um pudesse dizer. A única coisa que importava eram aquelas 3 meninas e a mulher que as havia carregado sozinha. Ele sussurrou os nomes delas para si mesmo, aprendidos com o relatório do investigador, Sofia, Lívia e Manuela, como se repeti-los pudesse invocar a coragem de que precisava. E ao voltar para a cidade naquela noite, Alexandre sabia de uma coisa com absoluta certeza. O homem que um dia ignorou uma mensagem não podia mais permanecer em silêncio. Ele tinha que enfrentar a tempestade que havia criado, mesmo que isso o destruísse, porque somente através dessa tempestade ele poderia esperar encontrar um caminho de volta para a família da qual ele nunca deixou de precisar. Alexandre passou dias criando coragem para entrar em contato, mas quando o momento finalmente chegou, não foi nada como ele havia ensaiado em sua mente. Ele imaginou longos discursos, explicações cuidadosamente elaboradas, até mesmo desculpas que soassem quase nobres, mas quando finalmente ficou diante de Isabela novamente, nenhuma dessas palavras parecia adequada, e todo o polimento do empresário que uma vez comandou diretorias inteiras com um único olhar desmoronou em pó. Ele havia ligado antes, deixando uma mensagem na porta dela, sem saber se ela sequer responderia, e quando ela concordou em encontrá-lo em um café tranquilo na cidade, ele quase se convenceu de que ela não apareceria. Mas ela apareceu. Ela chegou com o cabelo puxado para trás, o rosto sem maquiagem, os olhos firmes, mas cautelosos, como se cada passo em direção a ele fosse um que ela já lamentava. O silêncio entre eles na mesa era espesso, e Alexandre lutou para encontrar palavras que não soassem como desculpas. Isabela, no entanto, não lhe deu a chance de estabelecer os termos. Ela se inclinou para a frente, a voz calma, mas afiada, ao fazer a pergunta que a queimava por longos anos. Por que você não leu? Por um momento, Alexandre não conseguiu respirar. Seu corpo inteiro se apertou como se o peso do passado
tivesse desabado sobre ele em um único instante. Ele abriu a boca e a fechou novamente, percebendo que nada que ele dissesse apagaria a verdade do que havia feito. Ainda assim, ele forçou as palavras a sair. Ele admitiu que havia sido um covarde, que seu orgulho o fizera acreditar que ele poderia simplesmente ignorar as partes da vida que o assustavam, que ele pensou que fingir que o problema não existia o faria desaparecer. Sua voz falhou ao confessar que estava errado, que não havia passado um dia desde o aeroporto em que ele não fosse assombrado pelos olhos de suas filhas olhando para ele. Isabela ouviu sem interromper, os braços cruzados, sua expressão ilegível. Quando ele finalmente terminou, ela balançou a cabeça lentamente. Você não pode aparecer agora e esperar que eu abra a porta só porque você se arrepende, ela disse. Suas palavras eram firmes, mas Alexandre podia ouvir o tremor de feridas antigas sob elas. Eu estava sozinha em todas as consultas médicas, sozinha naquele quarto de hospital, quando elas nasceram, sozinha em todas as noites sem dormir, cada joelho ralado, cada pergunta que eu não sabia responder. Você não estava lá e elas não sabem que você existe. Você entende o que isso significa? As palavras dela o cortaram mais fundo do que qualquer derrota corporativa jamais o fizera. E pela primeira vez Alexandre sentiu o peso total dos anos que havia perdido. Ele tentou explicar que não queria apagar a força dela ou fingir que poderia desfazer o passado, mas que queria começar, por mais tarde que fosse, a estar presente na vida de suas filhas. Ele lhe disse que não tinha mais nada atrás do que se esconder, que seu dinheiro e poder pareciam sem sentido sem elas, e que ele daria tudo isso se significasse uma única chance de ganhar a confiança delas. Sua voz quebrou quando ele acrescentou que não estava pedindo que ela o perdoasse pelo que ele havia feito a ela, porque ele sabia que algumas feridas nunca poderiam ser curadas, mas ele implorou para que ela não punisse as meninas, impedindo-as de conhecer o pai. A conversa ficou acalorada. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas, não de fraqueza, mas de raiva e exaustão. Ela o acusou de tentar reivindicar um lugar em uma história que ele havia abandonado, de pensar que poderia entrar e ser um pai após anos de silêncio. Alexandre não argumentou. Ele deixou a raiva dela se derramar sobre ele, porque sabia que ela merecia cada palavra. Por anos, ele viveu intocado por consequências, sempre um passo à frente de quem ousasse desafiá-lo. Mas ali, em frente a Isabela, ele se sentou despido de todas as defesas, exposto de uma forma que o fazia se sentir menor do que jamais havia sido. Eventualmente, quando a tempestade de sua fúria se acalmou, um silêncio frágil se instalou entre eles. Isabela enxugou as bochechas e disse suavemente: "Elas nem sequer sabem o que é um pai. Para elas é apenas uma palavra. Se você quer mudar isso, não sou eu que você tem que convencer. São elas, e é melhor você estar pronto para lutar mais por elas do que já lutou por qualquer coisa em sua vida." Ela se levantou para sair, a mão apertando a alça de sua bolsa, e Alexandre soube que ela estava lhe dando algo raro, uma chance, por mais pequena que fosse, de provar seu valor. Naquela noite, Alexandre ficou acordado em sua cobertura, olhando para o teto enquanto as palavras dela se repetiam em sua mente. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma estranha clareza. Seu império podia desmoronar, sua fortuna podia desaparecer, e nada disso importaria comparado à chance de estar ao lado de suas filhas. Ele sabia que a estrada à frente não seria rápida ou fácil. Teria que quebrar muralhas construídas por anos de ausência e desconfiança,
Mas ele também sabia de uma coisa, com absoluta certeza. Por Sofia, Lívia e Manuela, ele não pararia de tentar, mesmo que isso levasse o resto de sua vida. A primeira tentativa real de Alexandre de entrar na vida de suas filhas aconteceu em uma manhã de sábado, um daqueles dias nítidos no início do outono, em que o ar carregava tanto calor quanto frio. Isabela relutantemente concordou em deixá-lo encontrá-las, não em particular, mas em um parque cheio de gente, onde a segurança da distância estava sempre disponível para ela se as coisas ficassem muito difíceis. Ele chegou cedo, sua calma habitual substituída por energia nervosa, caminhando perto dos balanços como um homem à espera de julgamento. Pela primeira vez, a imagem polida de um CEO parecia desmoronar. Seu terno substituído por um suéter simples e jeans, o cabelo ligeiramente desarrumado, os olhos traindo a noite sem dormir anterior. Ele parecia menos um magnata e mais um homem aterrorizado com o fracasso da reunião mais importante de sua vida. Quando Isabela apareceu, segurando as pequenas mãos de 3 meninas que eram tão parecidas que pareciam ter sido cortadas da mesma estrela, Alexandre quase perdeu o fôlego. Sofia, Lívia e Manuela. Elas usavam jaquetas combinando, o cabelo escuro capturando a luz do sol, os olhos azuis examinando o ambiente com curiosidade e riso. Elas se agarraram à mãe no início, rindo enquanto tentavam adivinhar quem poderia ser o homem alto esperando por elas. Isabela se agachou e sussurrou algo, a mão acariciando o cabelo delas, e então olhou para Alexandre com um olhar que carregava tanto aviso quanto rendição. Ela se afastou um pouco, dando-lhe espaço, embora sua presença pairasse como protetora e testemunha. Alexandre se ajoelhou para não ficar muito acima delas, os joelhos afundando na grama, as mãos tremendo enquanto as estendia sem expectativa. Por um momento, as meninas simplesmente o estudaram. Uma inclinou a cabeça, assim como fizera no aeroporto. Outra se escondeu atrás da irmã e a terceira mordeu o lábio em concentração, silenciosa. A voz de Alexandre falhou suavemente quando ele disse: "Olá, meu nome é Alexandre, mas vocês podem me chamar de pai, se quiserem." A palavra ficou presa em sua garganta, como se fosse estranha para ele, mas derramou-se com uma saudade que ele não podia conter. As meninas trocaram olhares e então, com a inocência que só as crianças possuíam, Sofia deu um passo à frente. Ela tocou a mão dele levemente, como se estivesse testando se ele era real, e então sussurrou: "Você gosta de balanços?" A pergunta quebrou a tensão. Alexandre riu, um som sem polimento e cru, e respondeu: "Eu amo balanços. Talvez vocês possam me mostrar o melhor daqui." Em minutos, as 3 estavam correndo à frente, puxando-o em direção ao parquinho, suas pequenas vozes preenchendo o ar. Ele as empurrou uma por uma, seu coração inchando a cada grito de risada, seu peito doendo com a percepção de que havia perdido anos daquilo. Isabela ficou a uma distância, os braços cruzados, observando enquanto as filhas aceitavam o homem que ela tanto odiara, não com cautela, mas com a simples abertura de crianças que ansiavam por ser amadas. À medida que a manhã se estendia, Alexandre aprendeu detalhes que o perfuraram com alegria e pesar. Ele descobriu que Lívia adorava desenhar animais, que Manuela queria ser cantora e que Sofia era quem sempre insistia em contar histórias de ninar as irmãs, mesmo quando estava cansada. Elas falavam de suas cores favoritas, de seu desgosto por brócolis e dos jogos bobos que inventavam juntas. Cada revelação era um presente, mas também um lembrete de tudo o que ele havia perdido.
Ele ouviu atentamente, guardando cada palavra como um tesouro, porque sabia que, pela primeira vez, nada importava mais do que aquilo. Quando chegou a hora do almoço, Isabela estendeu um cobertor sob uma árvore, e Alexandre se sentou com elas, estranho no início, mas lentamente, se encaixando no ritmo da tagarelice delas. Uma das meninas subiu em seu colo sem hesitar, agarrando um sanduíche como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele congelou, com medo de respirar, sobrecarregado pelo peso do pequeno corpo contra seu peito. Os olhos de Isabela se suavizaram pela primeira vez em anos enquanto ela o observava, embora sua expressão rapidamente se endurecesse novamente quando ele encontrou seu olhar. Ela não perdoaria facilmente, e ele não esperava que o fizesse. Mas o simples fato de ela ter permitido que aquele dia acontecesse o encheu de gratidão que ele não conseguia articular. Enquanto o sol baixava, Isabela reuniu as meninas e se preparou para ir embora. O peito de Alexandre apertou de pânico, o medo de que aquela conexão frágil pudesse terminar tão rapidamente quanto havia começado. Ele se levantou, a voz trêmula enquanto dizia a Isabela: "Obrigado por hoje. Você não sabe o que isso significa para mim." Ela manteve o olhar, sua expressão ilegível, e respondeu: "Você terá que provar que não é apenas por hoje." Com isso, ela pegou as mãos das meninas e elas se despediram com um aceno, o riso delas ainda pairando no ar enquanto desapareciam pelo caminho. Alexandre permaneceu no parque muito tempo depois que elas se foram, sentado sozinho no balanço, onde o riso delas ainda ecoava. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia um CEO ou um rei da indústria. Ele se sentia um homem que havia recebido uma segunda chance em algo que um dia jogou fora. E enquanto olhava para o balanço vazio balançando suavemente na brisa, ele prometeu que não deixaria essa chance escapar por entre seus dedos. Se levasse anos de paciência, humildade e persistência, ele passaria cada momento provando a Sofia, Lívia e Manuela que o pai delas não era apenas um título, mas uma promessa. A vida de Alexandre começou a mudar de maneiras que ele não previra após aquele dia no parque. Por anos, ele foi um homem consumido por agendas, investidores e a busca implacável por lucro, mas agora ele se via reorganizando reuniões inteiras de diretoria apenas para ter certeza de que poderia comparecer a um recital escolar ou a um treino de futebol. Seus assistentes sussurravam sobre o quão incomum era ele cancelar jantares com dignitários estrangeiros em favor de passar uma noite em um bairro modesto, mas ele não se importava mais. Ele descobriu que o poder não tinha mais o mesmo peso que antes, porque toda vez que ele entrava naquele pequeno mundo que Isabela havia construído, ele percebia que era ali que a vida realmente acontecia. Os arranha-céus que ele havia construído pareciam menores em comparação com a alegria que sentia quando 3 pares de olhos azuis se iluminavam com sua chegada. No entanto, a estrada não era suave. Isabela permanecia cautelosa, muitas vezes parada de braços cruzados, como se o lembrasse a cada gesto de que a confiança dela não era um prêmio a ser conquistado facilmente. Ela o observava de perto, testando sua paciência, esperando para ver se sua persistência era genuína ou apenas mais uma performance como as que ele havia dominado no mundo corporativo. Alexandre não lutou contra o escrutínio dela. Ele o aceitou, sabendo que havia conquistado cada grama de sua suspeita. Quando ela lhe disse que ele poderia se juntar a elas para o jantar, mas apenas se ele trouxesse nada além de si mesmo, sem presentes extravagantes, sem tentativas de comprar afeto, ele obedeceu. Naquela noite,
ele se sentou à mesa de madeira desgastada dela, comendo espaguete com as filhas, rindo quando uma delas derramou molho em sua camisa, e percebendo que aquela refeição simples e imperfeita significava mais do que qualquer banquete que ele já havia frequentado. Jacó, seu braço direito de confiança na empresa, também notou a mudança. "Você está diferente", ele disse a Alexandre uma manhã, enquanto se preparavam para uma negociação crucial. "Você costumava entrar em uma sala como se já fosse dono dela. Agora você parece que tem algo a perder." Alexandre apenas sorriu fracamente, sem se incomodar em negar, porque pela primeira vez em sua vida, ele tinha algo a perder. 3 meninas que se tornaram o pulsar de seu mundo, e a mulher cuja força o intimidava e inspirava. Ele trabalhou mais duro do que nunca, não para construir torres mais altas ou fechar negócios maiores, mas para garantir que suas filhas nunca conhecessem a insegurança e a ausência que ele havia imposto a elas em seus primeiros anos. As meninas também começaram a mudar com a presença dele. A princípio, elas o tratavam como uma novidade, alguém novo para brincar, mas logo começaram a esperá-lo. Elas guardavam desenhos para ele, corriam para ele no parque e perguntavam quando ele viria novamente. Uma noite, Sofia subiu em seu colo e perguntou se ele leria sua história de ninar favorita. Ele olhou para Isabela pedindo permissão e, embora os lábios dela se apertassem, ela deu o menor aceno. Sentado ali com o livro aberto e 3 pequenas cabeças apoiadas nele, Alexandre sentiu uma onda de emoção tão forte que quase o desfez. Ele tropeçou nas palavras no início, mas quando chegou à última página, sua voz estava firme, e quando ele olhou para cima, encontrou Isabela observando-o com uma expressão mais suave do que ele via há anos. Apesar desses momentos, o peso de suas escolhas passadas pairava pesadamente sobre ele. Certa tarde, enquanto levava as meninas para casa, Manuela puxou a mão dele e perguntou com honestidade infantil por que ele não estava lá quando elas nasceram. A pergunta o perfurou mais profundamente do que qualquer acusação poderia, porque não havia resposta que pudesse fazer sentido para uma criança. Ele se ajoelhou, as lágrimas ameaçando vir, e sussurrou: "Porque eu cometi um erro, o pior erro da minha vida. Mas eu prometo a vocês, eu estou aqui agora e nunca mais vou embora." Manuela olhou para ele por um longo momento antes de acenar com a cabeça e correr à frente, mas Alexandre carregou o peso daquela pergunta consigo, sabendo que levaria anos para provar a verdade de sua promessa. Com o passar das semanas, Isabela começou a notar as pequenas consistências em seu comportamento. Ele aparecia quando dizia que o faria. Ele nunca reclamava quando as meninas exigiam seu tempo. Ele aprendeu os detalhes das rotinas delas, lembrando-se de qual bicho de pelúcia cada uma precisava para dormir, qual odiava ervilhas e qual gostava de trançar o cabelo de maneira diferente todas as manhãs. Essas eram coisas que ele havia descartado como triviais, mas agora eram sagradas para ele, pequenas provas de que ele estava finalmente se tornando o homem que deveria ter sido desde o início. Certa noite, enquanto as meninas dormiam e a casa ficava quieta, Alexandre demorou-se na sala de estar enquanto Isabela arrumava a cozinha. O ar entre eles era denso com palavras não ditas e, finalmente, ele quebrou o silêncio. "Eu sei que não posso desfazer o que fiz", ele disse, a voz baixa e sincera. "Mas passarei o resto da minha vida mostrando a você e a elas que posso ser melhor. Não o homem que te ignorou, não o homem que pensou que seu orgulho importava mais do que o amor. Eu quero ser o pai delas e quero ganhar a chance de estar ao seu lado, não como um estranho, mas como
O homem que deveria ter estado aqui o tempo todo. Isabela não respondeu imediatamente. Ela pousou o pano de prato e encontrou seus olhos, sua expressão ilegível, presa entre as cicatrizes do passado e a esperança frágil de algo novo. Por fim ela disse: "Você não está perdoado. Ainda não. Mas eu vejo você tentando e, por enquanto, isso é o suficiente." Alexandre assentiu, uma onda silenciosa de alívio o invadindo. Não era redenção, nem absolvição, mas era o primeiro passo real em direção a algo que ele pensara ter perdido para sempre. E ao deixar a casa naquela noite, o som da respiração suave de suas filhas ecoando em sua mente, ele percebeu que pela primeira vez em sua vida, ele não estava perseguindo um negócio ou um título. Ele estava perseguindo a chance de ser digno de amor e, por isso, ele nunca pararia de correr. A primavera chegou calmamente e com ela veio um senso de renovação que Alexandre não sentia há anos. A intensidade do inverno se dissipou e, à medida que os dias se alongavam, ele se viu acolhido em mais momentos que antes pareciam para sempre negados a ele. Isabela ainda mantinha sua distância emocional, mas ela não lhe barrou mais a porta. As meninas o haviam tecido em suas vidas diárias, e era impossível não notar a maneira como seus olhos se iluminavam quando o avistavam, a maneira como o riso delas parecia mais livre quando ele estava por perto. Alexandre se agarrou a esses momentos, não com o desespero de um homem tentando provar seu valor da noite para o dia, mas com a devoção paciente de alguém que entendia que a confiança só poderia ser construída dia após dia. Em um domingo de manhã, ele chegou para levá-las todas ao zoológico de São Paulo. As meninas vibravam de empolgação, puxando seus braços, apontando para o mapa, exigindo ver os leões primeiro e depois mudando de ideia para as girafas. Alexandre as deixou puxá-lo em todas as direções, maravilhando-se com a maneira como elas pareciam não conhecer mais limites com ele. Isabela caminhava ao lado delas, sua postura ainda guardada, mas seus olhos mais suaves do que antes, enquanto observava a cena se desenrolar. Pela primeira vez ela se permitiu imaginar que talvez ele não estivesse apenas de passagem, que talvez aquele homem tivesse finalmente escolhido a vida que uma vez rejeitou. Mais tarde naquele dia, quando as meninas caíram na cama exaustas, Alexandre demorou-se na cozinha com Isabela. A casa estava mal iluminada, quieta, exceto pelo fraco zumbido da geladeira, e o ar entre eles palpitava com algo não dito. Ele finalmente quebrou o silêncio, a voz rouca. Eu costumava pensar que ser forte significava afastar as pessoas, manter o controle de tudo. Mas eu vejo agora que a força é aguentar firme, mesmo quando assusta, mesmo quando dói. Não quero mais me esconder. Quero estar aqui, com elas, com você, se você me permitir. Suas palavras não carregavam exigência, apenas a verdade. E foi essa honestidade que apertou o peito de Isabela. Ela o estudou por um longo momento, procurando em seu rosto qualquer sinal do homem que uma vez se afastou. Em vez disso, ela viu sinceridade gravada em cada linha, arrependimento sombreando seus olhos e um tipo de humildade que ela nunca pensou ser possível para ele. Sua resposta foi quieta, quase frágil. E eu não sei se um dia conseguirei esquecer o que aconteceu, mas eu vejo o jeito que elas olham para você, o jeito que você olha para elas. Eu vejo você aparecendo, e talvez isso seja suficiente para recomeçar, não como éramos, mas como algo novo. Para Alexandre, essas palavras foram mais preciosas do que qualquer negócio que ele já havia assinado, mais valiosas do que os bilhões ligados ao seu nome. Ele assentiu lentamente, com um nó na garganta, e sussurrou:
Eu nunca vou parar de provar isso. Nas semanas que se seguiram, suas vidas começaram a se entrelaçar de maneiras que pareciam naturais, até mesmo inevitáveis. Alexandre aprendeu a trançar cabelo com dedos desajeitados, até que suas filhas rissem e corrigissem seus erros. Ele queimou panquecas nas manhãs de domingo, mas continuou tentando até que a cozinha se enchesse de fumaça e risadas. Ele se ajoelhou no chão para ajudar com quebra-cabeças, participou de festas do chá com bichos de pelúcia e se viu cativado pela magia do pequeno mundo delas. A cada momento, as meninas ficavam mais certas dele, e a cada olhar, as muralhas de Isabela se desfaziam um pouco mais. A transformação não aconteceu da noite para o dia, mas em uma noite, enquanto o sol se punha em raios de ouro no céu, Alexandre estava no quintal segurando Sofia em um braço, enquanto Lívia e Manuela se agarravam às suas pernas, rindo incontrolavelmente. Isabela encostou-se ao parapeito da varanda, os lábios curvados no mais leve sorriso, e naquele silêncio, Alexandre sentiu algo que nunca havia conhecido antes. Este era o lar. Não a cobertura com suas vistas amplas, nem a sala de reuniões com suas vitórias intermináveis, mas ali, entre o riso de 3 meninas pequenas e a presença firme da mulher que ele um dia perdeu. Ele percebeu então que a redenção não era sobre apagar o passado, porque o passado sempre permaneceria. A redenção era sobre viver diferente agora, sobre escolher todos os dias ser o homem de que elas precisavam, o homem em quem Isabela finalmente poderia acreditar novamente. E enquanto o crepúsculo se instalava ao redor deles, Alexandre entendeu que, embora tivesse sido um estranho uma vez, embora tivesse se afastado da própria mensagem que poderia ter mudado sua vida, ele havia recebido uma segunda chance. Desta vez, ele não a desperdiçaria. Desta vez, ele aguentaria firme. Pela primeira vez em sua vida, Alexandre Menezes, o CEO bilionário que uma vez se considerou intocável, sentiu-se verdadeiramente rico, e isso não tinha nada a ver com dinheiro. Tinha tudo a ver com o som do riso de suas filhas e a confiança frágil, mas crescente, nos olhos de Isabela. Ele finalmente havia encontrado o único império que valia a pena manter e passaria o resto de seus dias protegendo-o,